Olá, pessoal. Estamos com mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Eu, André da Silva Pereira, e Moisés Cristiano, meu parceirão aí de Fato Econômico. E hoje não temos a presença do Lucas, mas ele breve estará com a gente aí. Vamos lá, Moisés, o que a gente tem para falar alguma coisa aí antes da gente entrar nos detalhes de mais um relatório Focus de mercado, hein? E aí, André, como é que tu tá, tia? Tudo bem? Também o pessoal que Tudo está nos bem. ouvindo aí, que está aí no Fato Econômico, a gente sempre está de olho aí no que está acontecendo, né? Apesar de que sempre tem alguns assuntos que chamam mais atenção e que o pessoal, né, se fixa mais quando saem informações tipo, né, o PIB que saiu, que foi positivo, o agronegócio teve aí um bom desempenho, a gente teve um PIB perto das expectativas em um ano, era de 3,1%, ficou em 2,9%, né? Então, acho que cabe a gente dar uma olhada aí no que está acontecendo e o resultado do PIB aí, que foi divulgado pelo IBGE na semana passada, e ao mesmo tempo também ver quais são as expectativas aí, né, para o Boletim Focus, até porque tem muita coisa que envolve, né, esse desempenho aí da economia, especialmente o PIB, e também tem muita coisa que envolve as decisões, né, por exemplo, do Banco Central, de taxa básica de juros, né, decisões que impactam aí no próprio PIB, e também as decisões que impactam no dólar, né, no câmbio, e também na taxa básica de juros. Então, são assuntos que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando. Mas eu acho que seria legal a gente se fixar aí em ver como é que está o Boletim Focus, já que hoje é segunda-feira, né? Qual a expectativa do mercado aí para esses dados? Podemos começar assim? Então vamos lá. Posso só dar uma pincelada antes da gente entrar no Focus? Já vou Pode? colocar ali de entrada o que a gente tem. Vou só olhar para a minha colinha, que eu fiz uma cola aqui. É Desde a sempre semana bom. passada, foi divulgado algumas informações da economia brasileira. Tá? A primeira, IPCA 15, que é a prévia do IPCA, 2,8% ao ano, em 12 meses 5,4%, e maio a prévia foi de 0,36%, ou seja, inferior ao mês passado, ou seja, uma inflação em queda. Tá? Se a gente olha o IPCS, calculado pela FGV, ele deu na quarta quadricemana agora de maio uma alta de 0,34 puxado por alimentos. Tá? Se a gente olha ainda para a Fundação Getúlio Vargas, ali pelo IBRE, saiu agora o IGPM de maio, uma deflação de 0,49, no ano 0,74 e em 12 meses 7,02%. Obviamente que no IGPM teve um peso maior o IPA, com mais alta, o INCC com construção civil e um aumento mais pela metade ali no IPC, né? Preço ao consumidor. E também saiu, além do dado do PIB pelo IBGE de 1,4, saiu o monitor do PIB de aumento no primeiro trimestre, comparado com o quarto trimestre de 2024, uma alta de 1,6. Então a gente vê uns resultados da economia meio que divergentes, né? Eu queria que tu linkasse, então, esses dados divergentes que a gente tem de inflação para cima, inflação para baixo, com esses dados que saíram hoje do relatório Focus, que eu acho que eles se complementam para contar essa história. Eu acho que sim. Vamos começar então falando sobre as expectativas de inflação. Tu disse, tem aí deflação. A gente vê que, por exemplo, ali no Boletim Focus, o mercado financeiro está prevendo uma inflação menor do que estava prevendo há 4 semanas. Então, significa o seguinte, que está vindo conforme a tendência. O que pode estar fazendo com que a inflação aí está menor? Talvez está funcionando, né, esse aperto monetário, né, 14,75% aí de expectativa, por exemplo, da taxa básica de juros, é um aperto monetário forte que, naturalmente, que faz com que as pessoas deixem de consumir ou deixem de buscar um crédito para consumir. Então, talvez isso está dando resultado, né? E talvez por causa disso também, que as expectativas de taxa básica de juros também estão diminuindo lá para o final do ano agora de 2025, 14,75. Lembrando que há algumas semanas, né, pouco mais de 4 semanas, estava em 15%. Há 4 semanas já estava nesse 14,75%. Mas é uma queda, né? E isso é resultado de que a ação que foi tomada teve resultado. Também a gente vê que o câmbio tem expectativa de queda, talvez pelas incertezas menores, depois que Donald Trump se acalmou em relação
aos tarifaços, né? Ele recuou dos tarifaços. Então, o mercado entendeu que ele estava, talvez, né, fazendo um jogo ali de pôquer ali, né, sei lá, tentando blefar um pouco para ver se ele conseguia algum resultado com isso. Certamente Mas conseguiu. hoje teve tarifaço nos aços, né? Ah, sim, mas não como, pelo menos assim, as expectativas que se tinha, né, de um tarifaço bastante grande, que ia mexer com a economia mundial de um jeito que talvez, né, pudesse ter mais impactos, vamos dizer assim, né, a gente percebeu que não foi tão grande. Então, diminuiu também as expectativas em relação ao câmbio, porque aí, ou então ficou, por exemplo, igual da semana passada, R$ 5,80, né? Há mais semanas, por exemplo, há 4 semanas, a gente tinha ali uma expectativa de R$ 5,86, e agora está em R$ 5,80. Então, veja que tem essa queda das expectativas. Então, se a gente olhar, né, para esses dados aí e tentar entender o porquê que está caindo, né, a inflação, a gente vê deflação em alguns índices, IGPM, que é importante, né, então a gente pode entender que isso pode significar que a gente tá nesse momento de inflação mais baixa por causa das expectativas. E tem um outro componente de inflação, que todo mundo sabe, que a gente sempre comenta aqui, que é a oferta e demanda, né? A oferta e demanda também impacta na inflação. Então, quer dizer, a gente tinha ali uma crise de alimentos, não digo crise no sentido de não ter, né, mas uma crise de produção, uma crise produtiva, principalmente por causa do clima, que se isso deu uma arrefecida, deu uma melhorada, a gente tem aí, né, a produção de alimentos, por exemplo, um pouco melhor, e isso reflete naturalmente também nas expectativas de inflação. E falando nisso, em termos de alimentos, né, apesar de serem commodities, que o Brasil é player do mercado, inclusive o maior produtor de soja do mundo, né? Somos mais do que os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil teve um bom desempenho, né, no PIB por causa do agronegócio. E é uma questão, um assunto sazonal, né? Porque a gente está agora em plena negociação da safra de soja, e isso naturalmente que impacta o PIB positivamente. Então, é mais ou menos que aguardar para ver esses últimos resultados da economia brasileira e mundial. A tarifa do Trump agora para aço, né? Essa super safra de soja que está impactando em puxar o PIB brasileiro para 1,6, 1,4, né? E ver agora a questão do endividamento das famílias, né? Além dos gastos do governo com essa mexida do IOF. Então, a gente tem bastante variáveis econômicas se interrelacionando nessa semana para fazer um novo desenho do mapa da economia brasileira para esse próximo mês e para esses próximos dias, né? E se a gente for trabalhar com as expectativas, uma coisa que se fala bastante, e sempre se está falando isso, é esse assunto das famílias estarem endividadas, endividamento das famílias, isso impacta em consumo, né? Então, a gente pode ter aí algo relacionado ao consumo que é menor, justamente por causa desse endividamento. Talvez isso já está impactando aí também nos níveis de inflação, mas ele também pode ter impactos lá no final do ano, né? Como a gente está falando de expectativas, nós estamos já na metade do ano, estamos no dia 2 de junho, daqui a pouco, né? Quem sabe como funciona, sabe que o nível de endividamento hoje pode impactar lá no final do ano, quando as pessoas vão às compras. Então, isso também certamente vai começar a entrar nas análises mais forte. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para passar com essas últimas informações do relatório Focus, últimas informações econômicas divulgadas pelo IBGE, Banco Central e FGV, IBRE, né? Acho que fato econômico fica por aqui. Fato econômico, a economia além da conjuntura, tentando mostrar para as pessoas, para as famílias, a importância da economia para a gente entender até a nossa vida pessoal, nossa situação financeira, né, que se interrelaciona, né? Boa noite a todos, um grande abraço, voltamos em breve aí. Valeu, até a próxima.